Essa é uma daquelas frases bem curtinhas né, que estão presentes em vários pontos do Evangelho Gnóstico de Tomé. O Evangelho Gnóstico de Tomé tem hora que ele é tão sintético que, às vezes, um aforisma se resume a pouquíssimas palavras. Por exemplo, eu já até citei aqui uma que eu gosto muito, quando Shiva Jesus diz: sede passantes. É só isso. Ou seja, nisso tão simples, tão reduzido, ele traz uma percepção tão ampla, que se nós compreendermos o que ele está dizendo em tão poucas palavras, isso vale mais do que compêndios de literatura filosófica, né, ou de explicações ou de especulações. Então Shiva Jesus diz: bem-aventurado o homem que sofreu e encontrou a vida. Por que ele está dizendo isso? Isso aqui é fabuloso. Por quê? Porque a maioria está passível de sofrer e sofre, mas não encontra a vida. E se sofre e não encontra a vida, sofreu em vão. Vai sofrer novamente e vai voltar a sofrer repetidas vezes até que entre no plano da vida. E quando se entra no plano da vida, não se volta a sofrer. Então, essa colocação, essa construção frasística de Shiva Jesus, ela traz algo tão precioso, tão rico, né, que nós precisamos desdobrar isso para perceber do que ele está falando. Ele não está exaltando o sofrimento. Ele não está dizendo que o homem que sofreu, ele é bem-aventurado pelo fato de ter sofrido. Porque não há bem-aventurança no sofrimento. Porque sofrimento, ele se opõe à bem-aventurança. Porque bem-aventurança significa uma aventurança ou um fluir existencial que é plenamente satisfatório, que é airado de felicidade, de contentamento, de alegria, de paz. E isso se opõe ao estado de sofrimento. Então vejam, ele não está falando que do sofrimento vem a bem-aventurança. Isso é importante nós podermos perceber, porque a cultura judaica cristã ocidental colocou muito ênfase no sofrimento. A tal ponto que as pessoas voluntariamente buscaram a autotortura física, emocional e mental, porque tinham a ilusão de que isso as aproximariam de Deus, que Deus amava apenas aqueles que sofrem. Então, as pessoas, para angariarem esse amor de Deus, elas buscavam o caminho do sofrimento, elas negavam a felicidade, elas negavam a satisfação, elas negavam a alegria da vida, como se Shiva Jesus fosse um grande propagador do sofrimento, como se ele exaltasse o sofrimento, como se ele fosse um arauto das coisas que nos trazem para um estado de apequenamento, pois que todo sofrimento ele é contrário ao estado divino, porque o estado divino é de não sofrimento. Isso está tão cristalizado na nossa cultura e, por conseguinte, em nós mesmos, porque viemos, né, e temos processos atávicos que vêm de jornadas já percorridas, que nos traz esse sentimento, está muito profundo em nós.
Isso está calcado em nossos inconscientes, em nossas ancestralidades, de que o sofrimento nos aproxima de Deus. Mas não é exatamente disso que Jesus está falando, e ele nunca exaltou, ele nunca disse que o sofrimento é algo desejável. Ele diz isso, e nisso ele se assemelha muito ao próprio Buda. Ele diz: é fato, o sofrimento existe. Todos aqueles que estão num planeta adoecido como esse planeta nosso, que é um planeta ainda trevoso, aqui é um planeta onde a escuridão ainda bloqueia o processo da luz. Esse aqui não é o melhor planeta para se viver. Existem miríades de planetas. Como o próprio Shiva Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-los diria. Ou seja, ele está afirmando a pluralidade das moradias celestes, das casas do Pai, ou das possibilidades de lugares ou locos físicos e suprafísicos onde nós, espíritos, consciências, podemos estar. E acreditem, este aqui não é o melhor planeta. Muito pelo contrário. Este aqui ainda é um planeta extremamente complicado. É um planeta que ainda está desviado do comportamento dármico, do comportamento alinhado com o plano divino. Logo, toda vez que o comportamento fere as leis divinas, gera sofrimento. Então, o sofrimento existe, isso é um fato, neste planeta. Então, ele está fazendo uma constatação. E essa mesma constatação fez Siddhartha Gautama, o Buda histórico, quando ele atingiu a iluminação, que faz parte das 4 nobres verdades, né? Que ele começa pela constatação: existe o sofrimento. Mas depois ele chega à conclusão que o sofrimento pode ser superado. E ele propõe o caminho para superar o sofrimento. Uma metodologia. Então, igualmente, Shiva Jesus aqui está apenas fazendo uma constatação. O sofrimento existe. Todos que encarnam nesse planeta estão sujeitos ao sofrimento. Mas esse sofrimento pode ser a porta. Esse sofrimento pode te levar a uma compreensão, a um estado consciencial que pode te trazer a vida. Inúmeras vezes nós já aqui trazemos e destacamos que Shiva Jesus ele separava existência de vida. Existência é um processo que nós estamos vivendo. Todos que estão encarnados estão num processo existencial, mas nem todo aquele que está no processo existencial encarnatório está no plano da vida. Muito poucos entraram no plano da vida, porque o plano da vida transcende o aspecto exterior da existência condicionada. O plano da vida é o aspecto de autopercepção como seres divinos, né, na condição de unidade com Deus. Então, o sofrimento, quando ele te permite sair do estado de ignorância e de ilusão e despertar para a luz, despertar para a consciência maior, esse sofrimento foi valoroso. Mas só é
valoroso se ele realmente te educa, se realmente ele te redireciona, se realmente ele te faz ressignificar as suas percepções e conceitos. Então entendam a frase na sua tessitura maior, na sua semântica mais profunda, porque ele está dizendo: bem-aventurado o homem que sofreu e encontrou a vida. Porque se ele sofreu e não encontrou a vida, ele não é bem-aventurado, porque ele sofreu em vão. Porque ele não soube aproveitar a didática do sofrimento para fazer o despertar consciencial. E muitas vezes é por isso que o sofrimento bate a nossa porta. Porque tenhamos a certeza, inclusive, existe dentro da tradição oriental essa concepção de que o sofrimento chega depois que o amor foi negado várias vezes. Ou seja, a didática divina, primeiro, ela vem com amor. Mas nós refutamos o amor. E ela volta a insistir com amor, e nós refutamos. E como nós não fomos dóceis para sermos moldados pelo amor, vem a dor. Então, a dor não é a didática principal, ou a didática preferencial. Ela é a didática quando se exclui o amor. Então, como recurso, talvez se apresente a dor. Mas se a dor te fez compreender, te fez avançar, te fez evoluir espiritualmente, ela é uma boa amiga. É nesse sentido que Shiva Jesus está falando. Bem-aventurado o homem que sofreu e encontrou a vida. Porque o importante é encontrar a vida. Se você encontrou a vida pelo amor, maravilha das maravilhas, bem-aventurado entre todos os bem-aventurados sois vós. Mas se foi preciso a didática do sofrimento, e acredito que todos que estão encarnados nesse planeta é porque ainda precisam da didática do sofrimento, porque senão não estaríamos aqui. Mas que acolhe essa didática e usa todo esse processo para despertar a vida, quão bem-aventurados somos nós. Pena que a maioria de nós, consciências encarnadas nesse planeta, não temos a menor noção do que é o processo encarnatório. Nós não temos a menor ideia, a menor noção do que é o aspecto divino que está por trás dessa manifestação biológica. Isso é que é ignorância. E toda ignorância é véspera de sofrimento. Toda ignorância instituída, ela é um arauto do sofrimento que virá. Inevitável. Mas se conseguimos, através desse sofrimento, encontrar a vida, quão bem-aventurados somos nós. Porque a vida é o que importa, não a existência.
Não isso material, isso que nós experimentamos na superfície desse planeta. Não essa coisa que nós vivemos através dos sentidos físicos, não essas ações que praticamos na exterioridade, nesse jogo do mundo, não é isso. A vida é algo que está além da existência. A vida, ela é o princípio da eternidade, porque não depende do tempo e não depende do espaço. É a própria essência divina de ser aquilo que somos. Haverá um tempo para todos nós em que nós não teremos vínculos materiais, ou seja, não teremos corpo físico. E talvez não estejamos em nenhum planeta físico, mas não obstante, seremos e teremos a consciência de que somos o que somos. Essa consciência de si é que é o próprio aspecto divino. Eu sou aquilo que sou. E isso é Deus. Isso é Deus. Foi isso, aliás, que aquele ser, quando teve o contato com Moisés, lá no alto do monte Sinai, que se manifestou na forma de uma sarça ardente, e quando Moisés perguntou o nome desse ser, para que ele pudesse dizer às pessoas que estavam lá embaixo quem era ele disse claramente: diga aos homens que eu sou aquele que sou. Que é exatamente aquilo que veio a ser o nome de Deus na tradição judaica, né? Iavé. Então vejam, bem-aventurado o homem que sofreu e encontrou a vida. Notem o tempo verbal. Qual é o tempo verbal? É passado. Por quê? Porque se ele encontrou a vida, o sofreu é passado. O sofreu já não é presente. Não é o homem que sofre e encontrou a vida. É o homem que sofreu. Porque isso se torna passado. Porque quem está na vida não está mais em sofrimento. Não mais sofre, não está passível dessa natureza de sofrimento. E precisamos distinguir com muita clareza sofrimento de dor. O homem que está no plano da vida, o ser que está na vida, ele pode sentir dor. Porque a dor é física. A dor é um efeito físico. Se eu adoeço, se eu tenho uma crise renal, eu vou sentir dor. Mas não significa que essa dor vai ser sofrimento para mim. Sofrimento é consciencial. Sofrimento é algo diferente. Tem pessoas que não estão sentindo dor alguma, mas estão em sofrimento. Estão em vazio existencial, em angústia, em depressão. Isso é sofrimento. E ele fala de sofrer, e não da sensibilidade da dor física, que é outra coisa. Vejamos o próprio exemplo de Shiva Jesus. Quando ele passou pelo martiriológio, que ele foi duramente açoitado, torturado e depois conduzido a uma morte infame em cruz, ele teve muita dor. Uma dor que nós não conseguimos avaliar. A dor de ser espancado, de ser pregado numa cruz, é uma dor que a maioria de nós não suportaria. Então ele teve dor, mas não teve sofrimento. Ele estava absolutamente isento de sofrimento porque estava em paz. Ele estava cumprindo aquilo que ele veio cumprir. Ele teve dor,
mas não teve sofrimento. Por outro lado, um dos soldados que estavam ali, vendo a sua crucificação, que depois veio a ser um grande seguidor de Jesus, que se chamava Longinos, ele não estava em dor, não sentia dor nenhuma. Mas naquele momento entrou em grande estado de sofrimento. De sofrimento. Então, vejam como é diferente e que nós precisamos distinguir dor de sofrimento. Então, vejam a construção da frase de Jesus. Bem-aventurado o homem que sofreu e encontrou a vida. Tempo passado sofreu, porque se ele encontrou a vida, ele não sofre mais. Essa é a liberdade. Essa é a verdade que liberta. E qual é o propósito da consciência crística? É nos libertar. É nos tirar da ignorância, do plano da existência condicionada e nos fazer vivenciar a vida, o plano da vida. Por isso que Shiva Jesus dizia: os vivos não morrerão. Porque não morre. Porque não há morte para quem entra no plano da vida.